clássicos contra o Palmeiras que sempre foram mais do que 3 pontos, né? Sempre com significados importantes para vocês. Aquele primeiro que vocês sempre destacaram que foi um ponto de partida para a conquista do Campeonato Paulista. O do segundo turno, que foi uma consolidação de uma grande campanha do primeiro turno lá no Allianz. E agora o que pode ser de um passo definitivo para a conquista do campeonato. Queria que você falasse um pouco se você entende realmente que existe esse clima de decisão pelas duas equipes terem grandes chances de título nesse momento. Bom dia, Ortega. Sim, né? Pela grandeza de todos os clássicos, chegando numa fase decisiva do campeonato, onde afunilou com as duas equipes com chances claras de título, né? Com certeza vai ser um grande jogo, né? E a gente que faça por merecer uma grande vitória para continuar na nossa caminhada rumo ao título. Não é de hoje, nos enfrentamentos anteriores isso também foi bastante colocado, que é a questão do primo rico, primo pobre, né? Um com muito dinheiro, o outro com uma dificuldade um pouco maior financeira, um com um elenco vasto, cheio de peças, o outro um pouco mais limitado na quantidade, e você conseguiu vencer 2 vezes já o Palmeiras nessa temporada. Que lições que você tirou daqueles jogos? Como é que você consegue vencer um rival que tem um investimento tão maior, uma qualidade ou em número de peças, um elenco tão maior do que o seu? Isso é algo normal no futebol, né? Pensando rápido aqui, eu lembro do ataque dos sonhos do Flamengo, que não aconteceu. Acabou sendo um pesadelo, isso o próprio torcedor do Flamengo fala. Vamos falar do Mundial, a gente ganhar do Chelsea em relação a valores, né? Enfim, o que vale mesmo é o trabalho, é tempo para o técnico. O Eduardo, você assumiu uma equipe campeã, que não foi o caso do Eduardo Batista, não é fácil, porque as cobranças vêm sempre em cima do último trabalho que o Cuca tinha deixado em 2016, né? E chegando os jogadores, o aprendizado assim que eu trago, que enquanto antes você definir o teu elenco, você pode ter um resultado mais rápido, independente do valor, independente de quem gastou mais ou gastou menos. Fábio, aqui desse lado. Ao longo da semana, você promoveu pelo menos nos treinos, 2 alterações no time, né? A entrada do Cleison e do Camacho. Queria te perguntar se é assim que o time vai para o Clássico e se com essas 2 alterações você conseguiu achar o que você estava procurando na equipe. Treinei alternativas, né? A definição da equipe sai amanhã. Ontem fiz 2 substituições dentro do treino, fiz 2 substituições, né? Mas a definição da equipe que vai iniciar no jogo é só amanhã. E vocês ficarão sabendo, pode ficar tranquilo. Bom, você falou também aí do peso do Clássico. Eu queria saber de ti qual é o principal estrago que um Clássico pode causar e o principal benefício que ele pode trazer para o time, para a sequência do campeonato. Quer dizer, vencer ou perder, quais as consequências principais depois de um Clássico como esse? Independente do resultado amanhã, o campeonato vai continuar aberto. Amanhã não se define nada. É claro que se a gente não conseguir a vitória, as chances do Palmeiras ficam mais claras. Se a gente conseguir a vitória, fica muito mais difícil para o Palmeiras, faltando 6 jogos, 8 pontos de diferença. Repetindo, nada definido, né? Não fica nada definido no jogo de domingo. E se empatar, nós mantemos 5 pontos para o rival e temos que esperar o jogo do Santos, que pode diminuir, né? Essa é a matemática. Mais do que o resultado, acho que dá moral para a equipe vencedora nessa reta final de campeonato, né? Mas repetindo, não se define nada no domingo. Fábio, aqui. Qual postura você espera do Palmeiras jogando em Itaquera e qual postura o torcedor do Corinthians pode esperar do Timão? Indo para cima do Palmeiras? Não. Um jogo equilibrado, né? Temos que saber jogar com a vantagem. Reta final de campeonato não dá para se atirar. Temos que fazer um jogo como nós sabemos fazer. Qual a pergunta? A outra que você fez? A postura do Palmeiras e do Corinthians? A postura do Palmeiras, eu tenho muitas dúvidas. Os 3 jogos que o Alberto fez como técnico foi jogando para cima contra o Atlético Goianiense, contra o time reserva do Grêmio e contra o Cruzeiro em casa. Não conheço o Alberto ainda, muito pouco para falar, muito pouco tempo. Não vi ele enfrentar nenhuma equipe ainda numa situação dessa, né? Então, estamos nos preparando para todas as situações, né? Não sei qual que é a proposta do Alberto. E queria que você falasse sobre possíveis entradas do Cleison e do Camacho no time, o que muda com as saídas do Jadson e também do Maicon.
Com o Camacho você ganha mais articulação, mais passe, mais jogo para frente. Com o Cleison você ganha mais profundidade, mas deixa de ter um pouquinho mais a bola, deixa de trabalhar um pouquinho mais a bola e tenta ser mais terminal, com bola em profundidade, com um jogador que toma um bom drible. Essas são as principais mudanças, se acaso eu optar por essas mudanças. Hoje no treino, Carille, boa tarde, você treinou a parte lá, a defesa, com o Léo Príncipe. Você fez questão de estar lá, voltando às suas origens lá com o Tite e tal. Desculpa, você gosta? Desculpa. Esses trabalhos sou sempre eu. É a tua especialidade, né? Esse trabalho sempre sou eu. Agora tem a ver também com a possível entrada do Léo Príncipe? Não. Esse é um trabalho que eu faço repetitivo toda semana. Toda semana eu faço esse trabalho. Tanto trabalho o time titular como o time reserva, trabalho todos, porque pode acontecer caso de amanhã, no nosso último treino, alguém machucar. Então, eu preparo todos. Então, não fiz isso porque o Fagner não treinou. Eu fiz isso porque eu faço em todas as semanas. Então, você está esperando pelo Fagner ainda? Definição do time amanhã. Agora, e esse exercício de ataque aqui, de definição, tem a ver com a baixa produção do ataque no segundo turno? Também não. Faço isso toda semana, né? Quem acompanha o trabalho aqui, toda semana existe esse trabalho de finalização. Fábio, tudo bem? Aqui à esquerda. Foram 2 dias seguidos com o Camacho e o Cleison na equipe titular. Você disse que o time sai amanhã. Você não costuma esconder. Você está com alguma dúvida ainda? E em cima do quê? Em cima do Palmeiras? Não, meu amigo. É que eu tenho jogadores no DM. Eu já falei aqui que amanhã vocês ficarão sabendo. Não tenho problema nenhum em falar o time que vai jogar. É que eu tenho que esperar o meu departamento médico para definir. Seria o Marquinhos Gabriel? Marquinhos Gabriel já passou, que vai ficar uns 10 dias fora. Já foi passado a vocês. É outro jogador que está no DM. Rodrigo e Fagner não vieram para o campo hoje. Entendi, tá certo. E contra o Palmeiras, da mesma forma que algumas pessoas trataram o empate contra o Grêmio como um bom resultado para o Corinthians, porque uma rodada a menos tirou os 2 pontos da equipe adversária, seria um resultado considerado positivo o empate na partida contra o Palmeiras, Fábio? Muito melhor para nós do que para o Palmeiras, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito inteligente, a gente não pode esquecer do Santos. Eu tenho visto muitos comentários só a respeito de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, mas tem o Santos aí ainda, tá? Principalmente o Santos. Mas, com certeza, o empate é muito melhor para nós do que para o adversário. Fábio, tudo bem? Bom dia. A pergunta que eu te faço é em relação ao Cleison, né? Um jogador que muitos torcedores pediram ao longo desses tempos como titular, e a gente vê realmente, depois da atividade, você bater um papo com ele, bater um papo com o Romero, e depois disso ele ainda vai, faz trabalho complementando, treinando bola parada, né? Ele mostra realmente que está querendo, que está com vontade. Como é que você está sentindo esse jogador em especial? Você bateu esse papo com ele aqui no campo, mas imagino que você tenha uma conversa interna também com ele. Como é que você está sentindo o Cleison para esse jogo, que é um jogo importante? Estou sentindo ele muito bem. Acompanho o Cleison já desde 2015 no Ituano, onde ele fez um excelente campeonato paulista. Ele já iniciou alguns jogos como titular. Vasco, não vou me recordar agora. Desde o Ituano e desde a Ponte Preta a gente busca informações. É um jogador que muitas vezes não consegue terminar o jogo bem, e já mostrou aqui no Corinthians que parte final dele, que a gente tem melhorado bastante. Então, muitas vezes, uma opção de não iniciar com ele é pensando numa parte final do jogo, tem um jogador mais agudo, né? Deixo bem claro que estratégia de jogo, muitas vezes, são 14 que pode resolver, os 11 que começam, mais os 3 que possam entrar. Então, muitas vezes, a ideia de tê-lo fora, ainda mais não tendo o Marquinhos, que é um jogador agudo, é para que a gente tenha força mais ofensiva numa parte final do jogo, que eu não tenho essa certeza de terminar bem o jogo com o Cleison, né? Então, se eu iniciar o jogo com o Cleison, depois eu não tenho opção ofensiva de velocidade, a não ser o Casim, que é pivô, que é uma outra característica. Por isso que a gente tem conversado bastante e usar a estratégia que seja melhor para nós no jogo. Uma segunda, Fábio, em relação à estratégia, esse jogo, ao enfrentamento, né? Os grandes jogos do Corinthians no ano, se a gente for pegar, como foi contra Grêmio, em Porto Alegre, como foi contra o São Paulo, também na Arena Corinthians, o próprio Palmeiras, a gente viu um Corinthians que fez o que os jogadores vêm falando nos últimos dias, que foi, em primeiro lugar, se preocupar em não tomar gol, né? Porque a marca forte desse time sempre foi a defesa, como foi nos grandes times do Corinthians campeão também.
Para esse jogo de domingo, a filosofia é mais ou menos essa? É tentar voltar às origens dos grandes momentos, de não tomar gol, principalmente? Eu deixei muito claro, desde a minha apresentação, no dia 22 de dezembro, lá, que eu ia priorizar muito a parte defensiva para que a equipe tivesse confiança. E isso aconteceu numa grande parte do ano. Para falar a verdade, até recente, né, dessa fase aqui, que espero que tenha passado agora no jogo contra a Ponte, né? Então foi uma marca assim, que a gente está com um gol tomado por jogo nesse segundo turno. É algo que a gente pode ser melhor, porque a gente já foi melhor nesse quesito. Carilli, aqui, bom, a gente, acho que todos concordam que nos últimos 2 anos, os clássicos com o Palmeiras, especificamente com o Palmeiras, tem tido um peso talvez maior, porque as duas equipes vêm bem, são clássicos em alto nível, mudança de comportamento, não de comportamento, mas definiu muito a campanha, como o Ortega lembrou no Paulista. O Palmeiras também fala muito do clássico do ano passado contra o Corinthians, quando eles ganharam na Arena. Mas você também sempre lembra que o campeonato continua, que são só 3 pontos. Essa tua postura de também não colocar o clássico num patamar é uma estratégia até emocional para os jogadores não ficarem pilhados demais no jogo de domingo e, de repente, não dar tanta importância assim para um jogo que vale 3 pontos como qualquer outro? Cara, não tem como dar uma importância nesse jogo. Eu simplesmente estou falando a verdade. É a verdade. O campeonato não se define, independente do resultado. Vou repetir, se acaso não vier a nossa vitória, que for do adversário, para 2 pontos, fica mais vivo ainda. Caso do empate, mantém 5, faltando 6 rodadas, que é baita de uma vantagem. E a gente vencendo, passa para 8, que é claro que é uma vantagem significativa, mas que não está definido ainda. Simplesmente eu falo a verdade daquilo que eu acho, não é questão de pôr peso ou não para um jogo tão grande que nem esse. Carilli, à sua esquerda, aqui atrás. Tudo bem? É o terceiro clássico que o Corinthians vai ter diante do Palmeiras e o terceiro clássico que chega em situação bem diferente, né? No primeiro clássico, que venceu por 1-0, era um momento de bastidor político do Corinthians bastante conturbado depois da votação do impeachment. No segundo clássico, vitória 2-0 na Arena do Palmeiras, já era talvez o auge, o melhor futebol que o Corinthians apresentou na temporada. E agora chega no momento de turbulência, um momento de pressão da torcida principalmente. Muda alguma coisa esses 3 momentos? Como que é chegar num clássico? Às vezes é sempre melhor você estar com a equipe redondinha, às vezes o time que está pior consegue melhor desempenho. O que você acha dessa situação? Eu vou falar o que eu falei antes, numa coletiva lá na Arena, antes do primeiro jogo contra o Palmeiras no ano, onde 90% de vocês, até de uma forma desrespeitosa, debochando muitas vezes de nós, alguns falando até em goleada do Palmeiras, e eu fui para a coletiva e falei que clássico é 50% para cada um, independente do lugar do jogo. E vai ser assim outra vez. Tá? Independente do nosso momento, independente do momento do Palmeiras, 50% de chance para cada um. Tá? Então é isso que eu penso. Falei que deu muita moral aquela vitória no primeiro jogo para a sequência, porque ali o estádio, a partir daquele jogo, começou a lotar. Vocês começaram a ser diferente e respeitar mais, né? Muitas vezes tem uma mania de falar antes que as coisas aconteçam e muitas vezes depois não tem a humildade de reconhecer algumas coisas. Essa é a verdade. Então, o jogo de domingo também a gente pode ter uma retomada aí nessa reta final do campeonato com uma grande vitória em cima do Palmeiras. E, Carilli, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu tenho, mas eu noto que o Corinthians, nos últimos jogos, ele precisa primeiro levar o gol para, de fato, ir com tudo para cima do adversário. Você tem a mesma sensação e você tem alguma explicação, se você concorda com essa análise? Não concordo. Infelizmente, começamos a levar gol, coisa que a gente não fez antes, mas os nossos jogos eram sempre controlados. E depois eu estou tendo que ter uma postura mais ofensiva de acordo com o gol tomado, né? Então, até tomar o gol, os números de porcentagem de posse de bola, finalização, elas são muito parecidas do que aconteceu com o primeiro turno. Mas, infelizmente, a gente está tomando o gol, coisa que não fazia, e depois a gente não está conseguindo reagir. Mas, falando do último jogo, gostei muito do segundo tempo nosso, né? Foi para cima, agressivo, chutamos, finalizamos bastante. O Aranha fez grandes defesas, eu gostei da postura no segundo tempo. Carilli aqui na frente, tudo bem? Boa tarde. Eu queria falar especificamente a respeito do Jô, um cara que chegou sendo muito contestado aqui no Corinthians, teve um bom primeiro turno, a torcida pegou o jogador, levou nos braços, a gente fala assim, né? E agora vem passando por essa fase de desconfiança também. Eu queria a tua análise como técnico, como está o Jô
para esse restante de fase do campeonato e também para esse clássico, claro que é importante. Caramba, sério que está acontecendo isso? Desconfiança com o João, um dos artilheiros do campeonato, fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Vasco. Desculpa de estar pensando um pouquinho, mas eu não concordo. É um dos jogadores mais lúcidos, que tem jogado melhor, fez um bom jogo contra a Ponte Preta também, infelizmente não fez o gol, e está brigando pela artilharia. Desculpa a minha sinceridade, mas eu não concordo se alguém tem colocado isso, especialmente sobre esse jogador. Carilli, aqui, bom dia. 2 perguntas. A primeira, eu queria que você falasse o papel do torcedor, torcida única no estádio, quase 45 mil ingressos já vendidos, as organizadas anunciaram agora que vão estar juntas no estádio, isso não acontece há anos e mais anos, e vão se unir no estádio. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho do papel do torcedor, o quanto ele pode ajudar, já que a Arena, inclusive, no domingo, completa 1 milhão de pessoas na temporada, ultrapassa essa marca de 1 milhão de torcedores no domingo. Falando sobre 2017, né, eu, particularmente, e depois com um pouquinho do trabalho do Campeonato Paulista, eles foram espetaculares, maravilhosos em todo o tempo, né, em todo o tempo, sabendo das dificuldades do ano, sabendo que o clube não pôde contratar nenhum técnico de nome e nem jogadores renomados, que nem aconteceu com adversários aí do Brasil, não estou falando nem de São Paulo, mas de outras equipes de outros estados. Então, abraçou, jogou junto o tempo todo, tem jogado junto o tempo todo. Questão de cobrança, já estou aqui há 9 anos, eu sei que é assim. Você ganha um jogo, você tem que ganhar o outro, você perde um, você perde 2. A exigência para que você ganhe o próximo é assim. Graças a Deus, essa experiência de 8 anos como auxiliar me fez aprender, me ensinou muitas coisas, né, mas eu tenho que destacar, a torcida nossa, ela joga junto, né? E pela grandeza do jogo, já se tratar de um clássico e a parte final do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que eles vão estar junto com nós os 90 minutos. Uma outra, você se despede do Cássio, né? O Cássio se despede no domingo do Corinthians. Queria que você falasse o quanto vai ser essa perda, já que ele só não jogou um jogo no ano inteiro, e o Walter, que vai entrar no lugar, não jogou nenhum jogo. Porque o único jogo que o Cássio não jogou foi o Kaique, quando poupou os jogadores, acho que contra a Linense. Como que você recebe aí essa ausência do Cássio por 2 jogos, e se o terceiro, a logística, você acha que vocês já pensaram nisso, vai permitir ele voltar contra o Fluminense, ou já são 3 jogos de perda confirmada, ou se isso vocês nem pensaram ainda? Pensei sim. Estou contando que ele fique fora 3 jogos. Se acaso eu conseguir chegar contra o Fluminense, para nós vai ser um lucro. Mas é merecido, né, a convocação, e me deixa muito tranquilo pelos jogadores que eu tenho aí, principalmente o Walter, né? Então, não recebi com muita alegria a convocação do Cássio, por saber que eu tenho 3 goleiros aqui maravilhosos, fora o Cássio. O Kaique já mostrou isso, o Matheus também, jogadores que já chegaram à seleção de base, caso do Matheus. Então, eu estou muito tranquilo, e é merecedor a ida do Cássio para a seleção, né? Conversei com ele, vai tranquilo, que quem sabe a gente não esteja numa situação muito mais confortável quando ele voltar da seleção. Oi, Carilli, boa tarde. Eu lembro que ao final do primeiro turno, próximo ao final, você, numa entrevista coletiva, você disse, olha, eu preparei o time para jogar bem, para se defender bem, mas não esperava que fosse tanto assim, né? Você falou essa frase por aquela campanha realmente absurda, muito boa do Corinthians. Eu queria saber, com isso que aconteceu nesses 12 jogos do segundo turno, né, que é uma campanha muito ruim, principalmente se comparada com o primeiro turno, até que ponto isso te surpreendeu? Acredito que você esperava uma queda, é difícil repetir aquilo do primeiro turno, mas talvez não tão grande. Até que ponto isso te surpreendeu, e se isso está tirando o teu sono para descobrir o que aconteceu? Por que tanta mudança assim, para um lado ruim? Sim, Abel, até o final do primeiro turno, o nosso ano foi ótimo, né? Campeonato Paulista, sair de uma Copa do Brasil com empates, sair de uma Sul-Americana também com empates. Então, foi maravilhoso, foi muito acima do esperado, sim. E o nosso segundo turno está sendo muito abaixo. Eu ganhei jogos no primeiro turno também, eu sou ciente disso, onde eu não fui merecedor.
Caso, exemplo, Cruzeiro aqui. Cruzeiro mereceu ganhar o jogo na Arena, né? Flamengo, tirando o erro da arbitragem do gol do Jô, virou 1-0. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Eu também não sei se eu merecia o empate, pelo que foi o segundo tempo. E o segundo turno, tenho feito bons jogos. O caso da Ponte eu gostei, né? Analisando o desempenho, mas infelizmente não conseguimos somar pontos. Não estou falando nem de vitória e nem de empate. Bel, eu vou ser muito sincero, cara. Dificilmente eu perco sono, cara. O meu trabalho aqui é vir para cá, passar 8, 10, 12 horas aqui dentro do CT, buscar soluções. Não adianta eu ficar sem dormir. Não adianta. Então, quando eu vou embora, procuro desligar mesmo, não leio nada. Algumas vezes assisto até um outro jogo, senão também não assisto o jogo, porque eu vivo aqui dentro e o papel de um técnico de uma comissão é buscar soluções e não desesperar e não perder a cabeça. Nunca vi desespero e perder a cabeça levar a algum lugar. Eu sou assim e eu vou ser assim minha carreira toda. Então, sinceridade. Dizendo que eu estou dormindo 8 horas por noite? Não. Mas não estou dormindo 4. 6 horas e meia eu consigo dormir e vim com a cabeça aqui bem boa para buscar soluções para que a gente melhore. Fábio, aqui. Tudo bem? O Alberto Valentim, de certa forma, ele está tentando cumprir uma passagem que você conseguiu fazer quando você disse no dia 22 de dezembro que foi anunciado como técnico. É muito difícil no Brasil isso, né? Um número 2 virar número 1. São raros os casos de caras que conseguiram fazer isso com sucesso. Vocês também têm outra coincidência, os dois jogaram futebol profissionalmente. Quem é que jogou mais? Eu joguei mais, mas eu dei azar. Ele deu sorte. Não, joguei com o Alberto algumas vezes no ano de 96, até trouxeram uma matéria aí, eu não sei quem publicou, ela está errada, tá? Os primeiros confrontos foi pelo Paraná Clube contra o Atlético, onde a gente sagrou-se campeão em 96, campeão paranaense. Eu era o lateral esquerdo daquele time do Atlético, um timaço com Oséias, Paulo Rink, era um time muito bom, nosso time também era muito bom. Mas ele foi um excelente jogador, né? Eu, pelas minhas deficiências físicas, principalmente, né, eu cheguei longe demais como atleta, né? Sou muito sincero em falar. Acho que eu cheguei muito por ser disciplinado, por ter uma boa leitura, já ajudava muitos técnicos. Então, joguei muito fazendo já uma linha de 4 em 95, 96, um lateral mais fazendo muito posicionado. E depois eu passei para quarto zagueiro, onde meus últimos 7 anos foi como quarto zagueiro, mas sempre tendo uma boa leitura de jogo, né? Não tive base, trabalhei até 19 anos. Talvez isso tenha me atrapalhado um pouco também, que eu vejo o caso do Felipe, que hoje está no Porto, que trabalhou até 19, 20 anos, o quanto que demorou com 25, 26 anos para estourar. Se eu tivesse base, talvez poderia ter chegado melhor, né? Mas o Alberto foi um excelente jogador, jogou no Flamengo, jogou na Itália. Eu passei pelo Corinthians, eu nem joguei, né? É um grande amigo, nos encontramos já algumas vezes para discutir sobre futebol, né? E que ele tenha muito sucesso na tua carreira agora como técnico. A TV lá do Paraná conseguiu achar e mandou para a gente um clássico em 1996. Você até citou o ano de 96, onde vocês se encontraram mais, né? Você lembra desse ele pelo Atlético Paranaense e você pelo Coxa, 96. Quem ganhou, você lembra? Ou perdemos de 1-0 ou empatamos. Perderam. Gol de Oséias que sobe na tela. Eles acabaram quebrando uma marca de vários jogos que não conseguiam ganhar, os clássicos. Sim, mas assim, esse foi meu único clássico pelo Atlético, pelo Curitiba, né? Teve o Campeonato Paranaense, que nos enfrentamos bastante, que chegou na fase decisiva ali, a gente foi campeão em cima do Curitiba, em 96, com um gol de Ricardinho, que passou aqui pelo Corinthians. Eu lembro muito bem, entrou na vaga do João Santos e acabou fazendo o gol do título. Mas esse foi o único jogo meu contra o Alberto, se eu não me engano, pelo Curitiba e Atlético é certeza, mas pelo Paraná no primeiro semestre teve alguns jogos. Ali aqui no fundo, queria que você falasse, o Jô veio aqui e falou que está fazendo até um papel chato nesse momento difícil, aconselhando os garotos, dando dicas. Eu queria que você falasse como tem sido esse papel dele e como você vê essa possível suspensão dele após o lance com o Rodrigo da Ponte Preta. Ele vai ser julgado na quarta-feira.
Começando por esse lance, até desculpa, eu não vi ainda, quero ver depois, tá? Não vi ainda, fiquei fazendo outras coisas, eu vi o pessoal comentando hoje de manhã e não vi, mas eu não posso falar do Jô só agora, viu? O Jô está me ajudando muito desde a Flórida, cara, muito, já falei isso aqui várias vezes, não tenho problema nenhum em falar sobre ele, já falei da preocupação que eu tinha, de assumir como técnico e ter o Jô, das informações que eu busquei em Porto Alegre e Belo Horizonte, me assustaram sim, mas desde a viagem para a Flórida, eu vejo ele com os garotos, tem ajudado sempre, o ano todo, muito positivo, e não só agora. Fábio, por favor. Durante a semana, o Alessandro e o Flávio Adalto vieram da coletiva aqui, e a gente perguntou para eles sobre você, sobre o seu ano, porque nessa reta final você também está sofrendo bastante críticas, né? E eles disseram que, independentemente do título, você está garantido para o ano que vem. Queria que você falasse sobre esse reconhecimento ao trabalho. Falar do ano meu e falar do ano do grupo do Corinthians, falar do ano ele é maravilhoso. O momento até o jogo da Ponte, não. O momento, os últimos jogos, as últimas partidas, não. A gente tem que estar ciente disso. Mas se a gente buscar tudo, já em cima dessa pergunta, né, vou voltar a ser repetitivo em algumas coisas que eu já falei. Começou um ano com muita desconfiança, um ano onde alguns falaram que eu não ia durar 3 jogos, um ano onde o Jô não ia fazer 3 gols no ano, onde o Cássio já não ia nunca mais ser titular e não ia começar o ano mais como titular e hoje está indo para a seleção numa reta final de Copa do Mundo, né? Então, depois chegou matérias até, porque a minha assessoria aqui, tanto pessoal como a do clube, me traz matérias, que o Corinthians foi campeão paulista, mas tinha que abrir o olho que poderia cair no Campeonato Brasileiro. Que mais? E, de repente, a gente faz um primeiro turno inesperado, 47 pontos. Quem tinha feito mais em um turno? Alguém pode me falar? Né? Então, Cruzeiro com um timaço, montado e gastou muito para aquele momento. Então, falar do ano nosso, não tem como falar, não tem outra palavra, a não ser que seja que ele é maravilhoso, sim. Chegando aí, faltando 7 rodadas e brigando claramente por um título, né? Nosso momento é ruim, é baixo, e a gente tem que buscar soluções para melhorar nesses últimos 7 jogos. E na pergunta sobre o Cleison, você falou que da estratégia de jogo, né? Se ele começar jogando, você não tem um jogador de velocidade. Você não está contando com o Pedrinho pela ponta? Você vê ele jogador mais de articulação? Pedrinho é meia. Pedrinho não é atacante. Pedrinho é um meia inteligente, de boa condição, de infiltrar com a bola, mas não é esse jogador que você lança a bola lá no pau de escanteio que ele vai receber lá. Ele vai ser com drible, com infiltração. Devido às suas proporções, ele é mais Messi, que vem receber a bola para enfrentar, do que receber a bola em profundidade, igual é o Cleison. Fábio, até em cima disso, hoje a principal crítica ao treinador do Corinthians é exatamente esse negócio do time começar e melhorar no segundo tempo. E você falou que são 14, não são 11. Às vezes você não começa com o Cleison para ter a opção do Cleison na segunda etapa, né? Queria que você falasse sobre isso. Por que não escalar, de repente, o melhor que você tem para começar o jogo, para não ter que fazer essa alteração na segunda etapa, porque muitos criticam justamente essa melhora, né, no time da segunda etapa, quer dizer que não começaria tão bem assim. Muitos não, Belo. Fala assim, nós criticamos. Também. Sim. Também. Vamos falar nós, né? Assumir um pouquinho as coisas. Eu já falei sobre isso. Se eu começar com o Cleison e tiver que ser mais ofensivo no segundo tempo, eu não tenho. E eu não sei se eu termino o Cleison com 90 minutos. É difícil. São decisões que eu tenho que tomar. São decisões que eu tenho que tomar dentro daquilo que é melhor para o Corinthians, não é melhor para mim. É dentro do que é melhor para o Corinthians. Se eu tenho o Marquinhos Gabriel, que é esse jogador, que tem essas características, eu tenho mais a certeza de começar com um e depois continuar com os dois, ou tirar um e colocar o outro e continuar com a mesma ideia. Eu estou indo para um jogo agora que eu só tenho o Cleison com essas características, né? E, repetindo, ele foi muito decisivo em jogos que ele entrou, empate com o São Paulo, empate com o Cruzeiro, vitória do Coritiba fazendo 2 gols, onde ele teve inteiro naquele segundo tempo, naquele momento do jogo, né? Sei que eu, iniciando com ele, eu tenho certeza de ter ele 60, 70 minutos. Eu não tenho certeza de ter os 90. Né? Essa é a chave,
É isso que eu tenho que pensar muito naquilo que é o melhor para o Corinthians nesse momento. Por isso que a decisão da equipe sai amanhã, não só por ele, não só por esse jogador, mas pelos jogadores que estão no departamento médico também. E, para finalizar, queria que você falasse sobre... em algumas respostas, você citou críticas da imprensa, né? Eu não sei se você, de repente, está incomodado com algum tipo de crítica e se você acha que as críticas estão sendo exageradas. Não só você, mas alguns jogadores do time também. É o que eu estou falando, né? Pouco chega até eu. A imprensa me traz algumas coisas. Mas em relação ao que foi feito no começo do ano, Belo, que muitos partiram para um lado muito pessoal. Muito pessoal. Aquilo me deixou muito chateado, o lado pessoal. O lado profissional, não. Não faz parte. Né? Então, agora, sabemos que não estamos bem, sabemos que somos o líder de um campeonato tão difícil, né? E com grandes chances aí de ser campeão brasileiro. Né? Então, agora, ela está sendo, pelo que está chegando, muito profissional, faz parte. Quem trabalha no Corinthians, atletas, comissão técnica, sabe que quando é derrotado, quando a fase não está legal, as críticas vão vir. E também sabe que quando estiver bom, os elogios vão vir. Né? Uma hora ou outra vai aparecer alguma fofoca, que é normal, mas os elogios vão vir. Né? A gente é muito tranquilo, e esses 8 anos como auxiliar fez eu aprender muito desse lado também. Ô, Fábio, você falou anteriormente aqui, ó, que o campeonato não se decide, obviamente, nesse jogo com o Palmeiras, mas você falou que pode dar uma retomada emocional, né? E depois você falou de novo, podemos vencer o Palmeiras para retomar o caminho. O que exatamente traz, falando concretamente, uma vitória no clássico, assim, para esse lado emocional? O que traz no ambiente? Ganhar sempre é bom. Imagina um clássico. Se eu não me engano, Vessone me ajuda. Que esse telefone aí? Mas apertou e parou, não é você? Vessone, foram 12 clássicos no ano? 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota? Eu sei o quanto que é a semana depois de um clássico aqui com vencer ou empatar, que nem aconteceu os empates contra o São Paulo, principalmente lá no Morumbi. Né? Traz uma moral, semana fica mais leve, né? Por outro lado também fica ruim. Tudo dentro de uma naturalidade, né? Mas é claro que te fortalece, principalmente nesse momento do campeonato. Né? Praticamente você afasta, você coloca 3 jogos aí de diferença para o teu adversário, faltando 6 rodadas. Fica muito mais difícil, não fica impossível, mas fica muito mais difícil, principalmente nesse momento do campeonato.